Querido irmão, querida irmã, vou até sua casa e você me acolhe aí. Muito obrigado por isso. E nos encontramos para a leitura orante da palavra deste quinto domingo da Páscoa, dia 19 de maio. A palavra do Evangelho a ser proclamada nas igrejas católicas, capelas, onde houver a celebração dominical. É o capítulo de João, é o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 35. Vou ler, como sempre, primeiro a leitura, depois alguns minutos dedicados à explicação. Quando Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por um pouco de tempo ainda estou convosco. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Assim como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É esse o Evangelho deste domingo, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, tentemos compreender o que o evangelista pretendia do seu leitor. É a despedida, capítulo 13. Jesus acabara de lavar os pés dos seus discípulos, se lembra? Se recorda bem, ele até tirara para lavar os pés dos seus discípulos, tirara o manto, uma espécie de veste solene, e se vestira do avental. Depois recolocou o manto sem tirar o avental. Ele está a pronunciar as palavras do Evangelho deste domingo com o avental, como o servo, mas também quem lava os pés, se o faz, não é apenas por humildade. Na cultura do tempo era símbolo de amor, porque amava. Quando Judas saiu, é apenas um detalhe aqui. Judas saiu. O Evangelho relata nos versículos anteriores que ele saíra porque já tinha internalizado em si o projeto de entregar Jesus. Custava a Judas aceitar Jesus como alguém humilde que lava os pés, que se pretende Salvador, que se manifestara em gestos, palavras e muitas obras, como o Filho de Deus que se aproximara da humanidade com ternura fraterna, com a ternura de Cristo, para usar uma linguagem paulina. Pois bem, quando Judas saiu, lá ficou Jesus e os 11, ele de avental, eles com os pés lavados, e começou a lhes falar. Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus será glorificado nele. O versículo seguinte: se Deus foi nele glorificado, também glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Caramba, será que o evangelista não é capaz de redigir com alguma habilidade maior para, em 2 versículos, usar 5 vezes o verbo glorificar? Não, não é isso. Há uma intenção teológica. Vamos tentar do evangelista.
se lembra bem, nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Jesus fizera aquele seu primeiro sinal, manifestou a sua glória. É lá, João capítulo 2, versículo 10 ou 11. E os discípulos creram. No capítulo 1 do Evangelho de João, lá no prólogo, famoso prólogo, o Verbo se fez carne, tornou-se humano, estabeleceu sua tenda entre nós e nós vimos a sua glória. Glória no Evangelho de João é equivalente de amor. E nós vimos quanto Deus nos ama. Também nas bodas de Caná manifestou sua glória, manifestou o quanto amava aquele povo sem vinho. Agora está aqui, de avental. Judas partira. Ele lhes lavara os pés, de todos eles, e põe-se a falar: agora o Filho do Homem será glorificado, ou foi glorificado. Isto é, agora o Filho do Homem vai mostrar quanto ama a estes. Está falando dos discípulos. Agora vai aparecer de maneira como nunca até então se fizera conhecido o modo de Deus amar. E Deus também, na maneira como o Filho do Homem se apresenta e manifesta sua glória, também a glória de Deus será vista. Está aqui a falar da unidade do Pai e do Filho. Filhinhos, essa linguagem parece aqui um diminutivo afetuoso, e é, filhinhos. Jesus falar assim para os seus discípulos não é aqui um hipocorístico, que como se dizem figuras de linguagem da língua portuguesa, uma espécie de diminutivo feita de carinhos fugazes. É uma relação pessoal de ternura que Jesus tem por eles, discípulos. Alguns até mais velhos que ele. Filhinhos, por pouco tempo estou convosco, mas e para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde vai? Até vão lhe perguntar depois, para onde irás? Onde no Evangelho de João esse advérbio não tem aqui um sentido de lugar apenas, mas é qual a experiência de fundo. Para a experiência de cruz, ainda não podem ir aqueles discípulos que não compreendem, até não entenderam o gesto do lava-pés. Compreendeis o que vos fiz? Jesus ficou sem respostas. Para onde vou não podereis ir, pelo menos por agora. A experiência de cruz ainda não tinha sentido. Afigurava-se como uma derrota e como um fracasso. Como alguém que assumisse o destino dos malditos. É esse o diálogo. E é o discurso de despedida de Jesus, são as últimas palavras que ele troca com os discípulos. Então, nas últimas palavras que com eles partilha, eis aqui o mais solene. Dou-vos um novo mandamento. O mandamento era habitual no Antigo Testamento. E era essa a herança à época. Quando um grande homem do Antigo Testamento estava para partir, estava prestes a morrer, chamava os filhos, ele lhes deixava, pronunciava-lhes seus últimos desejos ou suas últimas palavras. Foi assim com Jacó, o patriarca, foi assim com Moisés, foi assim com Samuel. É nesta esteira de tradição que entra também esse diálogo de Jesus. Filhinhos, ainda estou, por um pouco de tempo,
eis minhas últimas palavras. Dou-vos um mandamento novo. Este novo aqui também é preciso que seja entendido. Não se trata de uma novidade fugaz até então desconhecida, como se tratasse de algo recente, de uma realidade recente, saída do forno há pouco, se quiser falar assim. O novo aqui tem um sentido. O verbo, o adjetivo grego, kainos, quer dizer uma novidade que nunca envelhece, que nunca se esvazia, que nunca se acaba. É algo de novo, mas novo, não porque nunca antes se conhecera, mas porque rompe com tudo o que até agora se pensava de Deus. Nunca se pensara que Deus se faria tão humilde que abraçaria a cruz como o modo de, no paradoxo da pobreza humana, revelar a grandeza do seu amor. Uma novidade que não mais se escasseará ou se esvaziará, terá uma duração para sempre. E esse mandamento novo que Ele dá, não é algo que alguém constrói, não é algo que alguém inventa ou por suas próprias forças se torna capaz. A capacidade de amar em nome de Jesus, movido pela força do Espírito Santo, isto é dom. Não é criatividade ou cordialidade dos sentimentos ou da sensatez humana. E serão os discípulos reconhecidos como amigos de Jesus, não tanto pelas ideias que defenderem, pelos partidos que assumirem, pelas genialidades que criarem, mas pela qualidade, limpidez e honestidade das orações entre irmãos. Nem fala de templo, nem fala de culto, nem fala de Deus. Dou-vos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, e é desse modo que serei reconhecido entre vós. Olha aí, uma bela palavra para a nossa reflexão. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, à segunda parte da nossa leitura orante deste quinto domingo da Páscoa. É o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 35. Explicamos há pouco, era lá no cenáculo, Jesus lavara os pés dos discípulos. Pedro não compreendera, tentou até resistir. Depois, continuando a não compreender, então lava, Senhor, os pés, as mãos, a cabeça, como se tratasse apenas de um gesto ritual. E Jesus está a explicar a eles todo o conjunto de significado do futuro. Dele, a paixão, a morte e a ressurreição estão próximos. Questão de dias. E eles, discípulos, não compreendem tudo aquilo, temem, vivem uma imensa incerteza. Só têm eles a palavra do Mestre. Mas como eles, assim nós, e para ouvir o Mestre, é preciso que predisponhamos nossa interioridade, de maneira que, como eles, apesar de tantos temores, mantiveram-se, trôpegos, mas mantiveram-se, foram capazes
Sim, foram fortes em meio a tantas fraquezas e inquietações e incertezas. Que possamos nós também experimentar com eles a vitória que receberam do Senhor. Para isso é preciso que predisponhamos nossa interioridade e eu lhe recomendo, ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento e a quietude. Queira fechar os olhos e respirar profundamente uma primeira vez, com muita serenidade. Queira sentir os pulmões enriquecidos, inflados do ar, que penetrou suas vias aéreas e chegou lá, é sintetizado nos alvéolos pulmonares. O sangue recolhe aquelas micropartículas, sim, o ar, separa o oxigênio, vai para o coração e desde o coração vai para todo o corpo. É a vida que se renova e se mantém e se sustenta, vida biológica. Mas nessa interioridade tão biológica também a capacidade de amar, a capacidade de ser livre, de raciocinar e de querer bem. Vamos pedir que o Espírito de Deus venha impregnar, assim como o ar vai a todas as partes do corpo, também o Espírito mobilize minha capacidade de ser livre, de pensar e de amar. Espírito Santo do Senhor Deus, vem incutir em mim aquela capacidade singela e sublime de perceber a verdade, aquela verdade que procede do alto, que brota do amor de Deus e que nos faz capazes de amar com Ele, amar a Ele e amar os outros como irmãos. Faze-me sensível à palavra do Senhor Jesus. Faze-me capaz de aderir àquela verdade, a do Senhor Jesus, que ama até o extremo, que não disputa com ninguém, que não levanta a voz contra ninguém e que se entrega a todos porque a todos ama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos, queira abrir a sua Bíblia e imagine, vamos criar imagens. As cenas que o Evangelho propõe é João capítulo 14, capítulo 13, versículos 31 a 35. Tente imaginar Judas erguer-se, contrariado, fisionomia muito chateada, decepcionado, irritado talvez, levanta-se. Todos olham, ele se retira, talvez bata até a porta, com força. Ele gostaria de um Salvador que apelasse para recursos da potência humana e expulsasse tudo o que prejudica o templo e o povo, incluindo aí os romanos. A violência seria quase que como uma guerrilha justificada. E Jesus não adere a esta tática. Ele sai contrariado. Vamos olhar para o rosto de Jesus voltado para a porta. Ela fora batida por Judas e se retirou. Vamos imaginar todos aqueles 11 que ficaram lá na sala a olhar para o rosto de Jesus.
Isso. Judas se foi. Lá fora não tem luz elétrica, não tem carros, não tem buzinas, não há telefones que chamam. Tudo é silêncio. E eles, preocupados, sabem que Jesus está sob risco, que querem hostilizá-lo, que querem julgá-lo. E o Senhor lhes fala: agora o Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele. Talvez eles até se entreolhem por não compreender como glorificação, se lá fora a ameaça é grande. Judas saiu decepcionado. Era conhecido por sua iracúndia, por sua impulsividade. E eles ouvem, vamos tentar vê-los. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Talvez até sintam alguns tremores. O que pode significar isso? Por pouco tempo. Onde vou, vós não podeis ir? Quem sabe estejam com os batimentos cardíacos sob forte intensidade. Um ou outro talvez até derrame alguma lágrima. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Eles nem entendem. O Mestre está sob ameaça. O pior pode acontecer e eles pressentem. E ele se propõe a lhes orientar e lhes ensinar sobre o amor. Agora que tudo é temor, talvez lhes falte compreensão de tudo o que está para significar. E se compreenderem, não gostariam de ter compreendido, porque se lhes afigura algo trágico. E o Senhor continua a lhes falar. Vamos tentar ouvir. A voz não é trêmula, Ele fala com firmeza. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também vós. Mas amar como Ele amou, o que significa tudo isso se, depois de tanto sucesso, agora estão aí todos eles, fragilizados, sem defesa? De que amor fala? Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, e nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos. Soa e ressoa como incompreensível. Onde tudo sugere tragédia e fracasso, está o Senhor a falar de amor, de testemunho, de fraternidade. E o grande mandamento, ou o grande legado, ou a grande herança que deixa, amar-nos uns aos outros como Ele. O inimigo está a bater à porta e ele, com este tipo de reflexão, com a sua lógica, não compreendem. E agora ponha o seu nome lá. Eu ponho o meu e eu, com critérios bem distintos, pensando em meus direitos, em meus méritos ou em meus temores, pensando em mim. E Ele olha para mim e olha para você e repete: deixo um mandamento, outro. Quase que está a dizer: não olhe para os seus medos ou incertezas, o Pai cuida. Mas queira bem a quem mais custa aceitar como irmão. Quase que o Senhor está a olhar para mim e para você e dizer: queira bem, perdoe, é tempo, é hora,
Não se atrase. E se faltarem as forças, viva das forças que quero eu lhes comunicar, lhes dar. Mas tente amar quem o Senhor está a dizer a mim e a você. Tente amar quem lhe custa muito querer bem. Será um belo sinal, é o Senhor a falar a mim e a você, de que és meu amigo, de que queres me seguir.